do que simplesmente falar por falar, viver por viver, ouvir por ouvir. A gente precisa entender isso. Então, o que eu quero compartilhar, né, desses pequenos espaços de tempo, ou ao mesmo tempo profundo, porque quando você vive uma profundidade com Deus, 30 dias, igual que eu passei na Angola, a minha humanidade, a minha mente, razão, parece que foram 90 dias, de tão profundo e intenso. Eu ainda estou me permitindo, como eu disse para o pastor Josué, em ligação a dizer para Deus: Senhor, me faz compreender por que eu toquei lá, por que eu vi o que eu vi, eu senti o que eu senti e presenciei o que eu presenciei. Não é só para uma viagem experimental ou por uma experiência qualquer. Não foi um acaso. Eu sei que o Senhor tem alguma coisa, mas eu ainda estou me permitindo ruminar tudo aquilo. Porque senão a gente precisa, como humano, entender que há uma linha muito fina entre você fazer a vontade do Pai e achar. Presta atenção nessa palavra. Achar que estavam fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. É uma linha muito fina, muito tênue. Então, para que eu não seja egocêntrico, egoísta ou orgulhoso, eu estou me permitindo ainda levar isso no Espírito, buscar no Espírito Santo de Deus o que Ele quer me trazer com tudo que eu vivi lá. E eu quero falar com vocês em partir essas experiências através do quê? O que eu tenho notado, enxergado nessas viagens. Que é algo que eu creio que escrevi não por mim só, nessa organização que eu fiz aqui para falar com vocês, dentro do que a palavra nos diz, que é a crise da falta de identidade dos cristãos nos tempos de hoje. A crise da falta de identidade dos cristãos nos tempos atuais. Eu não estou falando de igreja A, B, C, D, E, F, G, H, não. Eu estou falando da única igreja que deve existir e perpetuar dentro dos nossos corações, do nosso espírito, a igreja de Cristo Jesus. E me dói muito quando eu penso o que eu vou dizer e que eu escrevi, porque eu sei que eu estou falando da noiva. Eu não estou falando de uma religião. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos mais agir como nós estamos agindo. Eu não estou falando de você, porque eu também incluo. É nós. É todos. A igreja é uma só, a noiva de Cristo. E nós precisamos entender quem somos nós nesse papel. Porque a Bíblia vai nos dizer, através de alguns paradoxos, não sei se você sabe, a própria palavra de Deus usou o paradoxo para nos ensinar, para falar conosco através de algumas mensagens. Se você não sabe o significado, eu vou ler o que o dicionário nos diz, que é a junção de palavras com sentidos opostos que, usados na mesma frase, têm o intuito de expressar ou causar uma contradição. Vou repetir. Junção de palavras, paradoxo é junção de palavras com sentidos opostos que, usadas na mesma frase, têm o intuito de expressar ou causar uma contradição. Algo que não é o que está sendo dito. Eu vou dar um exemplo simples na Bíblia. Que a nossa salvação não é pela minha obra, não é pelos meus anos de missão, não é pelo que eu faço na igreja institucional, comunidade de fé. Não é por quantos irmãos eu evangelizo. É pela graça única do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício vivo na cruz de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Tiago vai nos dizer que uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. Olha como isso é paradoxal. E assim a Bíblia está cheia de exemplos. Mas, por isso que é importante a gente entender algumas circunstâncias. Muito importante. Porque a nossa mente, ela é assim. E eu vou contar uma outra história. Essa é do campo hipotético, bem rápido, para vocês pensarem nisso durante a ministração. E no final eu vou trazer isso para vocês, novamente. Pense numa família, ou em filhos e pais, que infelizmente ou felizmente, eu sempre digo as duas coisas nos dias de hoje, porque apesar de ser infelizmente, também pode ser felizmente, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. O que é ruim em bom. Eu sou um exemplo disso. O que era para dar sempre errado,
e que agora está dando certo, mas certo não perante os olhos dos homens, porque isso é figurativo. Então, uma família de pais separados que tem um filho por volta dos seus 4 a 6 anos, e num desse final de semana, um dos pais, eu não vou usar seja o pai ou a mãe, você vai definir isso dentro da sua mente, dentro do seu pensamento, resolve ir para o clube com essa criança de 4 a 6 anos, para usufruir o tempo com ele. Porém, esse pai ainda demasiado, ou esses pais, um dos pais, está ali enquanto a criança brinca na piscina, porque uma criança de 4 a 6 anos, convenhamos, eu tive a minha, o privilégio. Eu fui e não tem muito tempo. Ela só quer o quê? Água. Piscina, água, piscina, água, piscina, água. E aí esse pai está ali se refrescando, não vou dizer também se é bebida A ou B, não é isso. Pensa que ele está se refrescando. E ali, quando você ingere líquidos, o que te dá? Vontade de ir no banheiro. E esse pai vai lá, um desses pais vai lá falar com a criança, chamar ela para ir no banheiro por alguns instantes. E ele não consegue. Ele não tem a capacidade de levar o seu filho por alguns instantes no banheiro contigo. E eu creio que isso não é só nas onde eu estive, nas regiões onde eu morei. Eu creio que você já deve ter visto isso em algum momento aqui, em Guaíra. A criança faz aquela pirraça e não vai, e não quer ir, e não quer sair. O pai, um dos pais sem alternativa, começa a olhar sem muita escolha com a criança, não consegue convencê-la, ele olha para as alternativas. E ele vê uma pessoa ali, bem sentada ao lado, e ele pergunta, um desses pais, olha, será que você pode olhar meu filho por alguns instantes, eu vou no banheiro e já volto? Claro, posso, não tem problema. Essa outra pessoa está ali também, se divertindo, tomando alguma bebida, se refrescando, e ele vai ao banheiro, um desses pais. Quando ele retorna, ele vê um alvoroço de pessoas, uma juntação, e quando ele chega no meio da juntação, essa criança está ali, porque ela se afogou. Logo em seguida, ele descobre que houve um óbito. E eu te pergunto, você não precisa me responder audivelmente. Responda para você. De quem é a culpa? Ou de quem é a responsabilidade? Dos pais? De um dos pais que se ausentou? Ou dessa pessoa que se responsabilizou, algo acordado, não foi algo, né? Não, meu filho está ali. Não, ele combinou. E eu te respondo, o que Cristo me respondeu através do Espírito Santo. Não há mais culpa. A culpa foi paga na cruz. Eu, Jesus Cristo, ou melhor, o Cristo vivo que está no meio de nós, levou todos os nossos pecados e todas as nossas culpas na cruz. Mas não se isentem da sua responsabilidade. Nós temos responsabilidades, irmãos. Nós temos responsabilidades. E nesse caso dessa história hipotética, os dois são responsáveis. Porque um deu a palavra, o outro era responsável direto, o pai ou a mãe dessa criança. Então, buscando incessantemente viver em Cristo tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos, privilegiado, porque eu saí de Belo Horizonte sem R$1 no bolso. Nem o dinheiro da passagem eu tinha para comprar. A passagem veio através de uma compra de outra pessoa que estava em outro estado. E agora eu já atravessei um oceano, são 10.000 quilômetros daqui. Eu tenho vivido circunstâncias que eu jamais podia pensar que chegaria ao tempo de hoje, o que eu estou vivendo. Então, do que o Espírito Santo tem trago no meu coração, na minha mente, no meu espírito, é que o mundo espiritual é muito mais real do que o que nós estamos enxergando aqui no mundo físico, a olhos nus. Agora, como que você está enxergando? E hoje, sabendo que a nossa mente, hoje eu sei disso, por mais que eu sou um homem que, em certo momento da minha vida, da minha trajetória, eu fui recriminado, porque eu não quis estudar, e eu pensei que eu jamais ia poder ter tipo de conhecimento como eu tenho hoje. E eu não fui para uma faculdade ainda, eu não fiz um curso de especialização, mas o Senhor tem me dado graça, não somente pelo Espírito Santo, mas pelo aquilo que Ele tem me direcionado, e eu tenho obedecido, que é estudar a palavra e o conhecimento daquilo que é necessário para que eu possa progredir. Então a nossa mente, hoje eu sei, ela é muito lúdica, criacional, por isso que eu não estou falando com vocês de pensar, por isso que eu estou falando de pensar e não de imaginar. Porque imaginar, sua mente imagina o que você quiser e o que eu quiser falar aqui, para fazer você imaginar. Eu busco hoje, no máximo, me policiar no que eu assisto,
ouço e principalmente como eu escolho reagir diante de cenários onde outras pessoas estão usando o poder da persuasão. Porque o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que isso. E durante um período que eu fui um extremo religioso, eu recriminava essas pessoas. Eu falava, ele está só persuadindo, porque eu adquiri o conhecimento. Ele só quer me persuadir para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo, conforme a vontade dele. Mas a persuasão não é o problema ou o mal está no coração do homem. Então hoje eu busco realmente assistir somente o que eu vejo como possibilidade real de trazer conhecimento positivo e construtivo. Porque se você nunca parou para pensar, eu vou te fazer você pensar nisso agora, você pode construir alguma coisa que não é positiva na sua vida. E uma fala de um filme que eu já tinha assistido antes, e aí nesse final de semana, quando eu não consigo ficar muito tempo lendo a palavra, ouvindo a palavra, porque não é que isso cansa, não cansa, mas a nossa mente cansa, e ela precisa de refrigério. Lembra que eu falei que nossa mente é lúdica? Então, uma vez que você está fazendo o mesmo movimento, ou a mesma ação, por um repetido tempo, isso gera cansaço. Se eu te der essa garrafa aqui, ou esse copo, para segurar e ficar esticado assim, você vai falar que não é pesado. Mas eu quero ver se você ficar aqui 1 hora com ele aqui, nessa mesma posição. Como é que você vai pensar, vai ver que ele é, aliás, depois de 1 hora. Então, eu assisti novamente um filme, porque sempre que eu vou assistir um filme, por mais que eu sei que às vezes ele não é cristão, mas eu busco um tema que possa me trazer um crescimento, um conhecimento construtivo e positivo. E aí eu sempre oro e peço para o Espírito Santo me direcionar, a ver o que eu tenho que ver para crescer em espírito e em verdade com Ele, para que eu seja como Cristo foi, como Jesus, aliás, foi. Jesus, Cristo, antes da morte, o Nazireu. Cristo, Jesus, o ressurreto, o Redentor, o nosso Rei hoje, porque Ele reina desde então. E essa palavra, essa frase desse filme, logo no início, eu vou ler primeiro em espanhol, porque ela tem uma colocação muito melhor. Ela diz assim: "Si tienes la opción de tener la razón o ser gentil, elige la gentileza." Em outros dialetos espanhóis, que é muito rico o espanhol como o português aqui no Brasil, de fora, leste a oeste, né? O gentil, a palavra gentil, gentileza, ela é usada como amable ou amável, ou seja, trazendo para o português, se tem a opção de ser, se tem a opção de ter razão ou ser amável, escolha ser amável. E por que essa frase? E era uma menininha, uma criança, depois eu até vou falar o nome do filme, assistam se você puder, chama O Extraordinário, o nome do filme, O Extraordinário. Era uma menininha de seus 6 anos falando isso. Escolha ser amável. Por quê? Porque eu vi Cristo nos olhos dela. Eu vi Jesus, como ele se comportava naquele tempo antes de partir dessa terra pela primeira vez. Então, falar com você sobre quebra de paradigmas, mitos, crenças limitantes, criada pelo humanismo da sociedade mundana, é um desafio, por mais que eu já tenha algum conhecimento. E não que eu seja maior ou melhor do que vocês, ou de qualquer outra pessoa que ainda não tenha um conhecimento. A questão é estar um pouco adiante, um pouco à frente, porque o que nos separa é só o tempo. Então, hoje a sociedade tem trago para a gente muitas verdades. Está cheio de gente falando, isso é verdade, aquilo é verdade, e a gente concordando, inclusive. Lembra que eu falei sobre persuasão? A gente aconteceu aqui, o irmão dele, não foi nem eu, deu a deixa. Quando a gente estava conversando aqui, a gente responde por instinto, sem analisar primeiro a consequência do que a gente está falando, sim ou não, amém ou não amém. Não é assim, irmãos. Nós precisamos analisar o que é verdade, porque só tem uma. Mas realidade, essa sim, você pode ver a olhos nus. Pois, no meu modo de ver, existem 2 tipos de sociedade hoje, muito claros. Para mim, a palavra de Deus nos diz isso, que é a sociedade de Cristo e a sociedade do mundo. Não há um meio, não há uma terceira, é só a sociedade de Cristo, aqueles que creem e vivem em espírito e em verdade e que o seguem como discípulos, e aqueles que não, porque crer em Deus
não é você ser cristão. Eu cheguei a essa minha conclusão pessoal, que eu posso estar equivocado, e uma hora, a qualquer momento, inclusive o pastor José tem total liberdade de dizer, cara, você está errado. Porque até então, antes de eu chegar nessa cidade, eu falava muito comigo e com o Espírito Santo. Ninguém pode mudar a convicção que eu tenho dentro de mim. Nenhum homem nessa terra pode mudar a convicção que eu tenho de quem eu sou, do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que me comportar. E aí um dia eu sentado lá, naquela igreja da tenda, um homem no altar, que já não está aqui conosco, foi para Itajaí, o pastor William, numa palavra, o meu Espírito Santo veio como uma espada, que separa a medula e o osso. E eu entendi que qualquer homem que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, que ele esteja vivendo em espírito e em verdade, ele tem poder para me transformar, porque ele vive pelo mesmo Espírito que eu. E o Espírito de Deus, ele é coletivo. Então, assim nós precisamos entender que a nossa mente é alma. O que tem aqui dentro é a nossa alma. São os desejos, as vontades, os prazeres. Isso é a sua mente. E se você nunca tinha ouvido falar sobre isso dessa forma, eu estou trazendo para você. A nossa mente é a nossa alma, que por si só não sabe diferenciar o que é real ou irreal, imaginação ou não. Assim sendo, a gente precisa aprender a desassociar algumas palavras do seu significado no português para unicamente de forma espiritual. Então, trazendo aqui para o dia de hoje, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, para não espiritualizar aquilo que é natural e naturalizar, que é pior, o que é espiritual. E eu tenho visto muito isso, irmãos, nos dias de hoje. É muito bom ter devoção, rendição a Deus, ajoelhar aqui na igreja e orar. Mas se a gente não faz isso no dia a dia, nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. Se eu não busco viver aquilo que Jesus Cristo viveu, eu estou sendo um hipócrita. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Porque no final de semana passado, eu tive um péssimo final de semana, diferente do que foi esse. Um final de semana maravilhoso. Por quê? Porque em todo tempo eu só queria a presença do Senhor. Diferente do que no final de semana passado eu fiz. Um pecado que me constrangeu, me deixou tão mal, tão depressivo, que eu não queria ver ninguém. Porque eu estava no dia mau. Sabe quando a Bíblia diz que o dia mau existe? E ele se repete. Eu fiquei tão mal por ter cometido um pecado tão infantil. Eu falei, Senhor, eu não quero sair daqui, eu não quero encontrar com os meus irmãos, porque eu sei que do jeito que eu estou, eu vou agredi-los emocionalmente. E a gente precisa compreender e respeitar os nossos irmãos. Isso é amar ao próximo também. E aí, me inspirando num outro filme, para trazer a palavra, eu sei que vocês estão pensando já no horário, e eu fico à vontade para dizer para vocês, eu vou conseguir terminar. Eu tenho uma grande dificuldade de falar em pouco tempo, pastor José. Talvez por isso ainda Deus tenha me cuidado, mas eu vou me esforçar para trazer tudo que eu creio que tem que ser feito e trago aqui. Mas se você precisar de sair, porventura, em algum minuto aí antes, eu vou pensar, fique tranquilo, vou te respeitar e amar. Eu vou pensar que você tem que tomar um remédio. Fora de hora não pode, e está em casa. Então fique em paz. Esse filme é uma frase que eu trouxe para a nossa realidade profética, como filhos cristãos maduros. Esse filme, ele traz uma frase, e eu dentro dela, assistindo com essa mesma experiência com o Espírito Santo, me veio essa anotação. Pois, quem melhor que um imigrante do mundo físico para vivenciar aqui o ainda inexplorável mundo sobrenatural e eterno? Eu vou repetir a frase. Pois quem melhor que um imigrante do mundo físico para vivenciar aqui o ainda inexplorável mundo sobrenatural e eterno? Pois, como já disse e repito, acredite você ou não, o mundo sobrenatural é muito mais real que o mundo físico, que estamos vendo ou apenas sobrevivendo. Cedo ou tarde, para mim ou para você, este mundo físico irá se findar. Seja pelo nosso falecer de vida física ou pelo retorno do seu Filho Cristo Jesus, o Criador e Consumador de todas as coisas. Assim, só nos restará o mundo sobrenatural e eterno, pois na realidade nós não somos deste mundo, apenas estamos passando por ele, ou seja, somos imigrantes. Assim sendo, a identidade original sempre irá existir em nós. Se você não sabe quem é você, meu irmão, em Cristo Jesus você precisa descobrir.
Aliás, eu costumo dizer que precisar é da minha alma. Eu preciso de um monte de coisa. Mas eu entendi e associei que o que eu necessito está ligado ao meu espírito. E aí a palavra diz que tudo aquilo que for necessário será acrescentado àqueles que amam e obedecem a Deus. Então você necessita saber quem é você, não só como filho de Deus, mas no papel de cumprir a sua responsabilidade. Lembra que eu trouxe a história de responsabilidade? Então, só para introduzir a palavra principal, depois você lê com mais calma. Eu vou ler de forma mais rápida, mas eu vou focar para você ler comigo depois na palavra principal, tá? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E aí eu vou ler de forma mais rápida, em uma versão de uma Bíblia baseada em uma tradução do inglês, então pode ter algumas diferenças, mas está falando do mesmo propósito. Então, 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 16, vai dizer assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas seja cada um como edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia, glória a Deus. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Para aí. Perceba que Paulo, o apóstolo Paulo, está fazendo perguntas aos irmãos. Primeiro ele deu um tratamento de uma orientação de como ele teve que se manifestar sobre a palavra, porque não queriam ouvir a realidade ou a real verdade. Porque eu, Lucas, não sou dono da verdade. Muitas coisas aqui você pode discordar e não tem problema. Mas o que é a palavra, você pode até discordar do que eu estou dizendo, da forma como eu recebi e estou interpretando e trazendo para vocês. Mas a verdade da palavra é viva e eficaz e se renova a cada manhã. Então, vivendo tudo, porque nessa passagem nós vemos claramente o risco de não saber a nossa real identidade. Se a gente não sabe quem nós somos em Cristo, é um risco muito grande. Não para a salvação. Paulo falou, será salvo. Mas e a vida que você vai viver? Qual é a vida que você tem vivido? Então, vivendo tudo que eu tenho vivido nessas viagens, lugares, eu creio que pelo Espírito Santo me proporcionou enxergar no mundo físico, sim, mas através do Espírito Santo, principalmente, através da sua palavra, provavelmente, o que pode ter começado essa escolha de comportamento infantil, porque foi escolha no cenário físico, e que reverberou no mundo espiritual até os dias de hoje, tem gerado frutos. Você viu que ele falou palha? Palha também pode ser fruto.
Só que é um fruto, lembra que eu falei de construtivo e positivo? Você está construindo, mas só que para sua desgraça. Porque Jesus vai dizer que cortem o joio antes que cresça o trigo. Não, ele vai dizer, deixem que cresçam juntos. E no final, eu vou dizer para os ceifadores, colham, separem o joio e queimem. E queimem. Não fui eu que disse. Está escrito na palavra, em Mateus 13:30. E por que eu digo que foi uma escolha? Porque foi o próprio povo de Israel que a fez isso. E essa é a palavra principal que eu quero trazer para vocês aqui. Em Coríntios eu trouxe só uma introdução do principal que nós vamos falar, para ir para o final daqui a pouco. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor vai me dar graça. Que é Êxodo 20, apenas o versículo 18. É a resposta que nós tanto buscamos. Porque as respostas, se você nunca ouviu isso, eu ouvi muitas e muitas vezes do nosso pastor lá em Itajaí. E quando eu não falo o nome aqui, gente, não é porque eu não quero dar mérito a quem merece mérito, honra a quem merece honra, mas eu aprendi uma coisa nos meus tempos de solitude com o Espírito Santo de Deus, de secreto, não só da questão de exposição, é que nós devemos assumir responsabilidades. Então, às vezes eu não falo quem eu disse, não é porque eu não quero honrá-lo, mas eu aprendi que a maior honra a gente não faz a forma coletiva, a gente faz no secreto. E às vezes no individual, como você fala de alguém nas costas dele. E eu aprendi com ele muito sobre isso. Porque se a gente não se atentar como a gente busca viver a palavra de Deus, a gente pode estar muito perdido. Então, em um versículo vai dizer assim, 18, 20, Êxodo 20, 18. E E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o som da buzina, e o monte que fumegava. E o povo, vendo-o, tremeram e puseram-se de longe. Repetindo, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o som da buzina, e o monte que fumegava. E o povo, vendo-o, tremeram e puseram-se de longe. A própria palavra vai dizer, se você já teve experiências com a leitura, antes, ali Moisés estava preparando o povo através de uma própria ordenança e direção de Deus para que eles se consagrassem para ir estar com Deus. Porém, haveria um limite. Mas vendo o povo, porque Deus, quem criou o homem? Deus. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como a nossa alma funciona, a nossa mente funciona. Ele fez um cenário lúdico, um cenário que botou pavor realmente no povo. E era para botar pavor, temor, mas não era para afugentar os seus filhos, era para demonstrar o seu poder, a sua presença, que ele realmente estava lá, não era um fator climático qualquer, era o próprio Deus. Só que aí quando você vai estudar a palavra, tem algo que eu tenho feito nos últimos meses, e agora eu estou decidido a transicionar em mais uma língua, que depois que o Espírito Santo me deu a graça do espanhol, parece que a minha mente explodiu. E agora eu estou determinado. Se tem uma única, poucas coisas que eu desejo do meu coração, porque o maior sonho que eu posso desejar é os sonhos de Deus. Mas é falar 5 idiomas. Nada mais eu peço para Deus. E o próximo, eu estou percebendo agora, cada dia mais, que será o hebraico, e depois o grego, e depois o inglês. Eu já falo português e espanhol. E no hebraico, o original dessa palavra, no fim do versículo, que vai dizer longe, distante, essa palavra no hebraico é rahok, ou rahok. Essa pronúncia do hebraico traz o significado que remoto, longínquo, distante, terras distantes, pessoas distantes, referindo-se a um tempo. Lembra que eu falei? Tempo. Era para aquele momento, para aquele tempo. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Moisés foi para o monte, Deus somente queria fazer um povo através dele, todos repudiaram a Deus e faziam somente o que Moisés falasse. Mas mesmo assim, na segunda subida, o povo já tinha se rebelado e já tinha feito até um bezerro. Mas não é essa a questão que eu quero trazer para vocês. Porque a escolha indevida
que esse povo fez reverbera no mundo espiritual. Por isso que eu tenho temor de subir num altar. Porque não é que o altar não está aqui, ele está ali, mas é o que representa. É o que isso aqui, o lugar onde eu estou, como embaixador de Cristo, diz que eu sou. Não sou eu que sou, é o que a palavra diz que eu sou. Não é um nome hierárquico, se eu sou pastor, missionário, evangelista, apóstolo, mestre, profeta. Não. Cristão, discípulo de Jesus, embaixador de Cristo. Isso que é o mais importante. Então a escolha indevida que não devemos mais fazer e exercer. Nós necessitamos reconhecer em nossas vidas para não mais vivê-la, porque está reverberando de geração em geração até hoje. E a gente está sendo codependente de outros. Mas nós devemos ser responsáveis para sair da meninice no qual muitos têm escolhido consciente ou até inconscientemente viver a igreja. Não que eu estou descaracterizando a importância do nosso pastor, dos nossos apóstolos, dos nossos evangelistas, dos nossos mestres. Não é isso. Preste atenção. Eu estou dizendo que eles não são responsáveis da forma de transicionar nós de pequenas crianças a filho maduro. Se você não fizer isso, você vai sofrer consequências. Se você não escolher tomar essa decisão, pois não que seja errado o que Moisés realizou naquele tempo, não que ele nos representa, não é isso, e não que seja totalmente ignorado, mas esse cenário em específico não é para os dias de hoje, pois um menino nasceu, homem se tornou e pagou um alto preço para que todos que queiram alcancem a maturidade de um varão pleno, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4. Todos nós podemos, todos nós devemos, porque tudo posso, mas nem tudo me convém. E poder é carne, conver ou convir, melhor, se é que eu não sou muito bom de português, é espírito. Porque Jesus Cristo foi homem antes de ser glorificado. Ele se desfez de toda a sua glória. Pois se nós não escolhermos pela dor do crescimento, porque crescer dói, gente. Crescer dói. Acredite ou não, o Espírito Santo não pode fazer isso por nós. Não que eu não acredite no poder do Espírito Santo. Por favor, não me entenda mal. Mas é que Deus nos deu o livre-arbítrio. E Jesus Cristo já fez na cruz pelos nossos pecados, mesmo sendo Ele perfeito, tudo que Ele podia fazer para nos dar acesso ao Pai e a salvação eterna. Agora, como nós vamos viver? Porque uma coisa é salvação, outra coisa é santificação e outra coisa é glorificação. Das três, duas são instantâneas. Creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, confesso a Ele, salvo. Jesus Cristo voltou, ou eu parti, porque Jesus pode não voltar para o mundo, mas Ele pode voltar para mim e para você amanhã. Deus pertence no dia de amanhã. Eu ando todos os dias preparado para isso. Não que eu queira morrer, porque o viver para mim é por Cristo. O morrer não é minha. Eu só entendi o que Paulo quis dizer. Eu só discerni o que Paulo falou. O viver é por Cristo. E o morrer é lucro. Então, meus irmãos, pensa comigo o quanto doloroso foi viver tudo que Cristo passou por nós. Ao ponto de, antes de iniciar a sua entrega definitiva para a morte de cruz, em oração ao Pai, chegou a suar sangue. Se você nunca fez alguma leitura hoje, tem tantas coisas na internet que falam sobre a neurociência, que tem não avançado, não sido tudo, mas ela avançou muito nos últimos 10, 15 anos. E ela fala sobre a ciência do cérebro. E nós precisamos deixar de ser religiosos, de pensar que o mundo espiritual nós vamos viver no físico, deixando de lado as coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. Aprender a viver, fazer as escolhas como Cristo viveu. Porque senão a gente se torna um religioso. Espero que não, mas a gente vai ficar ouvindo que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas ele foi o maior hipócrita do mundo. E você vai ficar só dando amém.
Eu estou falando de toda a igreja que se diz cristão, porque é isso que eu ia brigar. Eu estava falando que crente todo mundo é. Eu vejo ateus dando, Deus te abençoe. Ateu. Fica com Deus. Deus é bom. O diabo é crente. Você não pode ser só crente, irmão. Você precisa ser um cristão de verdade. Um cristão transformado. Porque senão você vai ficar dando amém para aquilo que não é para dar amém. É para você pegar a palavra e ler e discernir e ter uma experiência com o Espírito Santo de transformação. Porque mudar é uma coisa e transformar é outra coisa. E se você não sabe, eu vou dizer o que eu passei de experiência. O homem pode me mudar, mas Deus não me muda. Porque eu tenho livre-arbítrio. Primeiro ponto. Segundo ponto, que Deus não quer me mudar, Ele quer me transformar. Porque mudança é assim, eu já mudei muito. Eu não estou bem aqui, eu vou voltar para onde eu estava. Essa é a mudança. Não é assim? Eu pego e mudo de endereço. Eu estou com um problema no meu trabalho, eu mudo. Eu estou com um problema na minha igreja, eu mudo. Eu mudo. Mudança não é o que Deus quer fazer com você. Nem comigo, nem com nós, nem com nenhum dos seus filhos. Ele quer transformar. Porque uma vez que você é transformado, o desejo daquilo que era mal some. Sai da sua vida. É limpo pelo sangue de Cristo e pela água viva que é o Espírito Santo. Então, irmãos, quem somos nós? Quem devemos ser nós como cristãos reais? Claro que a resposta está sempre dentro de nós, na intimidade com a palavra de Deus. E a resposta, caminhando para o final, está em Efésios 2, capítulo 2. E eu vou ler bem rápido, para a gente já finalizar. Efésios 2, 17. Efésios 2, 17 vai dizer assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia. Entenda isso, irmão. Quem somos nós? A palavra diz quem é você. Como a irmã colocou, eu tenho uma experiência e uma anotação sobre isso. A nossa verdadeira identidade, que aqui na Terra se dá através da genética, dos genes. Nós sabemos que nós somos parentes, pode pegar e fazer a exumação de um corpo e por uma célula que está lá no dente dele ainda, descobrir se é meu parente ou não. Esse mesmo DNA que é aqui no corpo físico, nós temos no espírito. A palavra vai dizer que antes da fundação, da fecundação do ventre das nossas mães, Deus nos chamou pelo nome. Você sabe qual que é a voz dele. Nós sabemos, só que o que acontece? Nós não paramos para ouvi-la. Estamos ouvindo as vozes do horizonte e esquecemos de ouvir a voz do alto. E aí a gente não se identifica. A gente fica confuso com qualquer emoção. Nós não nascemos para ter emoção, irmãos, com Deus. A palavra, eu conheci o outro louvor também. E eu amo esses louvores, porque não são louvores, não é uma canção para te emocionar, é um clamor para você adorar. É um clamor. Nós não podemos viver de momento com Deus só desse tempo aqui na igreja. Nós temos que ser cristãos todos os dias, de segunda a segunda. É por isso que Paulo vai dizer lá depois da ceia, não era para ele, mas o Espírito Santo que manda: vocês estão enfermos e morrendo. Não porque está tomando a ceia em pecado, não é isso. É porque não está discernindo o que estão fazendo, como estão vivendo. A gente precisa de maturidade, irmãos. Devemos continuamente buscar viver o caráter que Jesus Cristo Nazireu, o filho da Maria, o filho do José, viveu na sua primeira vinda na terra. Pois mesmo na humanidade,
falha e pecadora de nascença que nós temos, nós podemos escolher viver pelo nosso espírito, assim como Jesus viveu. E é o único caminho, a única verdade e a vida eterna, que já não só podemos, mas devemos vivê-la desde agora neste mundo. A eternidade, sabe o que eu descobri, gente? É que eu vivo a eternidade mesmo em carne. É por isso que eu não tenho anseio, eu não tenho mais ansiedade por que vai acontecer, mas não, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, e o que eu estou começando a viver é o que eu vou gozar a eternidade com Ele. Mas não, nós queremos viver com Deus como se fosse uma festa, e nós não somos uma condição social muito boa. E aí você é convidado para aquela festa que tem todo tipo de banquete, e você quer sair de lá parecendo um leão, comendo tudo que você tem capacidade de comer, numa só refeição. Só que o leão come 25 quilos de carne até numa refeição, mas ele passa semanas ou meses sem comer novamente, porque ele caça. E a caça nem sempre está disponível como nós, no mundo espiritual. No mundo espiritual, todo o tempo Cristo está disponível. A eternidade, ela é vindoura. E a gente está aqui brincando. Não podemos viver isso mais. Caminhando para o final, eu incentivo, se vocês não anotaram, não viram tudo, mas somente esse versículo, esse capítulo. Leiam durante essa semana. Romanos 8. Leiam, meditem, ruminem a palavra de Deus. Deixa o Espírito, não o que eu falei. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, o meu nome não vale nada. Inclusive está protegido. Porque eu fui um mau homem. E eu não me orgulho do homem que eu, apesar que eu não gosto mais, ou prefiro não expressar a palavra orgulho, até disso eu desassociei. Eu não me orgulho do homem que eu me tornei até os meus 33 anos de idade. Eu fui um péssimo pai, eu deixei de dar toda a presença que a minha filha necessitava, merecia, e Deus nos capacita para isso, mas eu não sabia o que fazia com a minha vida. Mas hoje eu estou cada dia mais contente. Eu me alegro com o homem que Deus está me transformando, dia após dia, mesmo em toda a dificuldade. Então, em Romanos 8, Paulo vai nos dizer, eu vou ler, não todo, claro, eu vou ler aqui para vocês, só para a gente fechar a palavra e essa ministração nesse dia de hoje. Eu vou ler de 3 a 10, que diz assim, em Romanos 8, 3 a 10. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeita à lei, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não pode ser. Tu é inclinado para a carne. Não pode ser amigo de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Saltando para o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente
não se podem comparar com a glória vindoura, a eternidade, que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque as criaturas ficaram sujeitas à vontade, à vaidade, não por sua vontade. Repetindo, porque as criaturas ficaram sujeitas à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança de alguém que também a mesma criatura será libertada, de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente gemendo com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, à espera a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. O mundo que se vê não é esperança. A vida que queremos ter não é esperança. Porque você vê. A esperança é a que não nós vemos. Mas esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos, e do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, se a gente não entender isso, não que, por favor, não quero parecer um demagogo, mas se eu perguntar como eu estou fazendo meu coração agora, o que eu posso compartilhar, porque eu acredito nisso, em Deus, quando não é, porque nem sempre Deus vai falar, nossa irmã falou aqui, nem sempre Ele vai te dizer, vai trazer aquela seta lá, é aqui, não, a paz que excede todo entendimento vai te trazer discernimento. Se sim ou não, se vai ou não, se faz ou não faz, se fica ou não fica. E eu orei muito por ela, muitas vezes. Quando eu era um religioso, por que eu digo que eu era? Porque às vezes eu posso cair no mesmo pecado, lembra que eu falei? Mas eu me esforço, na minha carne, flagelando nas escolhas, não é um chicote, é nas escolhas, como Jesus Cristo fez. Eu orei muito por ela. E durante um tempo o Espírito Santo não falava nada. Mas chegou um tempo, quando eu atingi um certo nível de maturidade. Não é que eu sou o mais maduro. Não. É só uma etapa, um passo a mais. O Espírito Santo veio e falou, não é o lugar que ela vai que determina se ela vai ser salva, Lucas. É o que o coração dela acredita no meu Filho, Cristo Jesus. E ali vem uma paz que eu entendi. E é como se ele sussurrasse. Ela vai ter a oportunidade dela de confessar e se arrepender dos seus pecados. E na terça para a quarta, eu tive uma noite de sono interrompida. De uma forma que eu só vi uma vez. Dessa vez eu não tenho certeza que foi Deus. Porque pode ter sido o próprio inimigo. Porque ele aflige a quem está revelado. O diabo não fazia nada com Jesus Cristo, até descobrir quem ele era. E aí ele investiu. Então, meu irmão, o levante do inimigo faz parte da vida de um cristão verdadeiro. Se você não está tendo luta com o diabo, desculpa te dizer, o caminho que você está seguindo talvez não seja a verdade, que é Cristo. E aí eu comecei a orar. Não sabia o que era. Ouvia, inclusive, que eu creio que essas vozes eram vozes do demônio, ali no meu redor, nos meus vizinhos, que eu nunca ouvi, tem um mês que eu estou lá. E aí eu comecei a orar. Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Mas o Espírito Santo não, só intercedi. Orei por todos que eu me venho ali no momento. De manhã, quando eu acordei, algumas horas, aliás, de manhã não, eu fui dormir muitas horas depois, e aí dei mais um cochilo, logo pela manhã, acordei cedo, tive meu tempo com Deus. Quando foi por volta das 10 horas, o grupo do WhatsApp da família. Minha mãe,
condições. Meus filhos não respondeu, a ambulância está vindo. E eu vejo como está a aflição desse povo, que são a minha família. Mas sabe por quê que eles estão aflitos? Não estou dizendo que a gente não deve ter sentimentos pelos nossos entes queridos, mas é a falta de certeza para onde ela vai. É a falta de clareza de quem eles são. E isso pode nos trazer muitas mazelas, irmãos. Como a gente acabou de ver aqui, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É tudo. O que estão na carne ou os que não, que são só plantas. Eles anseiam pela sua manifestação. De segunda a segunda, mês a mês, ano a ano, todos os dias, 24 horas. E não apenas alguns momentos. Enquanto nós formos hipócritas, igrejas terão escândalos. O evangelho será zombado. Porque não tem homens. Quando eu estou dizendo homens, não é gênero, é criação. Não tem homem segundo o coração de Deus vivendo onde nós estamos vivendo. Então, por favor, receba isso no seu espírito. Se eu fui muito duro em alguma coisa que eu disse, me perdoe. Mas se o Senhor deixou eu chegar até aqui e ter a paz que eu tive, para ir impartir um pouco do que eu tenho vivido nesses últimos 5 anos e 9 meses, por favor, me perdoe, porque eu sou falho. Mas deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, demonstrar para você onde Ele quer te usar, aonde Ele quer te transformar. Porque o problema não está fora, está dentro. A dracma perdida não foi encontrada porque irmãos oraram, porque houve uma campanha na igreja, porque a igreja do apóstolo tal, não, ou o apóstolo tal da igreja tal foi lá na casa dela, foi porque ela arrumou a casa. Isso reflete quem somos nós por dentro. Por favor, não deixe que o inimigo engane você mais. A partir de hoje, em nome de Jesus.